A paz do Senhor, irmãos. Passando aqui para compartilhar uma breve palavra com os irmãos, que encontra-se em Mateus, capítulo de número 14 e o versículo de número 30, que diz assim: Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Esse texto aqui é um texto muito conhecido dos irmãos, que é quando Jesus está caminhando sobre as águas e quando Pedro ele começa a caminhar também sobre as águas e ele começa a afundar. Acontece que no período em que Pedro está afundando, ele começa a afundar porque simplesmente ele perdeu o foco de Jesus. Ele começou a olhar para a tribulação, ele começou a olhar para a tempestade, ele começou a olhar para as dificuldades e começou a afundar. Muitos nos dias de hoje estão passando pelo mesmo período, pelo mesmo momento de Pedro, estão começando a afundar na fé. Acontece que se nós clamarmos a Jesus, se nós não perdemos o nosso foco em Jesus, nós iremos prosseguir em meio a qualquer tempestade. Pedro, quando ele está afundando, ele olha para Jesus e diz: Senhor, socorre-me, Senhor, salva-me. É a menor oração da Bíblia, apenas 2 palavras, mas foi uma oração suficiente para Jesus estender as mãos e salvar Pedro. Então, nesse momento de tribulação, não é momento em nós ficarmos olhando apenas para a tribulação, apenas para as ondas, apenas para as dificuldades, e sim, é um momento para nós olharmos para Jesus e começarmos a clamar a Ele. Independente qual seja a sua dificuldade, independente qual seja a sua oração, Jesus ele está do nosso lado, esperando nos ouvir. Às vezes, com uma simples palavra de oração, ela vai ser o suficiente para Jesus estender as suas mãos e nós sermos abençoados e ser tirados dessa grande tribulação que está acontecendo por aí. Então fica uma convocação para o povo de Deus. Não se desespere e vamos manter o nosso foco em Jesus. Se nós olharmos para as dificuldades, se nós olharmos para a tempestade, nós iremos afundar. Mas se nós olharmos para Jesus, nós iremos sim ser socorridos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Fique na paz de Cristo.